Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Hoje o nosso tema é divórcio. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de convidar você a estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Na quarta-feira, às 15 horas, também nós reunimos no culto de oração. Na quinta-feira, nós reunimos em células, que são os grupos familiares que reúnem os lares com a finalidade de estar estudando as Escrituras e orando uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos que fica próximo da sua casa, entre em contato conosco. O nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. No domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino das Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoas como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre o tema divórcio. Nós estamos vivendo um tempo em que o divórcio está em moda e o casamento está em crise. Hoje há muitos que casam para separar, outros separam para casar. E assim nós vamos vendo uma sociedade que picha muito, que massacra muito a instituição casamento. Mas nós vamos ler nas Escrituras, ver qual é o pensamento do nosso Senhor e Salvador Jesus sobre o casamento. E eu quero ler apenas um versículo, aliás, nem um versículo, quero ler a parte B do versículo 6 do capítulo 19 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, aonde nós vamos ler o seguinte, a parte B desse versículo. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Então, sobre esse tema que eu quero pensar com você, porque há muitas pessoas que terminam o relacionamento, né? Terminam o casamento até mesmo quase que antes de começar. Eles já entram para o casamento com essa ideia, se não der certo, vou fazer como meu tio, como meu pai, como minha mãe, e etc., como meu irmão, etc., não vou suportar. E já entra com essa ideia. E o casamento é mais do que um contrato. Ele é uma aliança que é lavrada, proposta diante de Deus e diante das testemunhas. Então, qualquer situação que a pessoa vem agir para dissolver essa união, quebrar essa aliança, ele está na contramão da vontade de Deus. Porque Deus abomina, ele odeia o divórcio. A Bíblia diz isso, a palavra de Deus, ela diz o seguinte sobre essa questão do divórcio. Eu vou ler no Antigo Testamento, onde nós vamos ler que Deus, ele não aprova o divórcio em hipótese alguma. Há quem defende, mas está na contramão da vontade de Deus. Malaquias, capítulo 2, a partir do verso 14, eu vou ler o que a Escritura Sagrada, o texto sagrado diz. Diz o seguinte: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmo e a ninguém seja infiel,
para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, também aquele que cobre com violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai vós mesmo, que não sejais infiéis. Hoje, a sociedade, ela incentiva a separação. Nós vemos nos filmes, nós vemos nas novelas, né? Eles entendem que a sociedade, isso é uma questão social e que isso deve ser incentivado. Aliás, as pessoas aplaudem, eles incentivam a separação, mas a palavra de Deus, ela mostra que aqueles a quem Deus ajuntou, aqueles a quem Deus uniu, o homem não pode, né, separar, porque isto é uma injustiça. E essa questão do divórcio, né, a palavra de Deus diz que tem um porquê. Por que as pessoas se divorciam? Por que as pessoas separam? Né? Muitos alegam assim, o amor acabou. Na verdade, o amor não acaba, o amor esfria. Se aquecer, ele está existindo normalmente. Mas no texto que eu estou usando como base da nossa meditação sobre essa questão do divórcio, essa questão da separação, no verso 7 ao verso 9, mostra a razão pela qual as pessoas se divorciam. Porque quando houve esse debate, Jesus foi questionado a respeito da separação, eles alegaram para Jesus o seguinte: olha, se o divórcio é uma coisa proibida, por que Moisés, então, emitiu a carta de divórcio? Por que ele permitiu o divórcio, uma vez que Deus não aprova? E sendo que Moisés era um homem, um profeta de Deus. Quanto a isso, o Senhor Jesus, ele responde nestas palavras, diz assim: replicou-lhe Jesus, replicou-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Quando nós lemos estas escrituras, e aí as pessoas dizem, mas e como é que fica a situação do A, do B, do Cicrano, do Beltrano, etc. Olha, isso é uma questão de acreditar nas Sagradas Escrituras. É uma questão se eu acredito que esse livro é o livro de Deus ou não. É uma questão de crer. Se eu creio, logo eu vou considerar essas palavras que Jesus dissera como algo verdadeiro e que ele vai levar a cabo, ou seja, ele vai levar isso a sério. Agora, se eu não acredito que as Sagradas Escrituras é um livro inspirado, que é um livro qualquer, aí tudo bem, eu vou ficar, fazer e viver a revelia. Mas se eu considero que esse livro é um livro inspirado por Deus e que o próprio Jesus diz o seguinte, que aquele que repudiar e casar novamente, ele está cometendo adultério. Talvez você está me assistindo, você, mas que palavra, eu não gostaria de ouvir essa palavra. Eu não gostaria, mas eu não estou aqui fechando a questão sobre isso, porque há casos e casos, e aqui mesmo nesse texto diz assim, eu porém vos digo que qualquer que separar, a não sendo por causa de relações sexuais ilícitas,
e ele casar com outra pessoa, ele está cometendo adultério. E quem casar com a pessoa repudiada, ou seja, separada, ele está cometendo adultério. Então isso aí é muito mais sério. Até pelo fato de que as pessoas, elas não estão levando a sério aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Aquilo que Deus falou. Elas estão muito mais preocupadas em fazer a sua vontade, em muito mais ouvir ao homem do que ouvir a Deus. Ah, mas o pregador tal falou isso, o sacerdote falou isso. Olha, mas o que Deus falou? Porque o que estava aqui em debate, né, os judeus, eles estavam separando por coisas insignificantes, como hoje as pessoas estão separando. Elas não dispõem a tolerar, elas não dispõem a obedecer, a viver essa união, levar a sério esta aliança, o juramento de fidelidade, o juramento de lealdade, de estar na riqueza, na pobreza, na beleza, em toda circunstância junto a pessoa, até que a morte separa. Não, as pessoas, qualquer coisinha, elas estão separando. Aliás, elas já entram para a relação. E aí nós vamos ver as consequências de uma separação. Quando a pessoa divorcia, a primeira vítima é a família, né? A questão do divórcio, ele coloca ali os cônjuges feridos. Ninguém sai de uma relação conjugal, por mais amigável, consensual que seja, ele sai sem machucar, sem ferir. Depois, a questão da separação envolve o abandono dos filhos, destrói a família. O divórcio, ele atrapalha a consolidação da sociedade, porque uma sociedade sólida, ela apoia sobre os pilares da família. Então, é devastador, porque quando se quebra a aliança, né? Quando se quebra a aliança, é uma renúncia do amor. A pessoa, eu recuso a amar essa pessoa. Eu encontrei nessa pessoa defeito que eu não... Aí ela recusa, porque quem ama, ele dispõe a viver com a pessoa, a perdoar, estar junto da pessoa. E a união, na verdade, ela exalta o nome de Deus. E a quebra da aliança, ela denigra, porque se eu creio que eu creio num Deus, vamos imaginar, eu que sou cristão aqui, que estou falando para você, talvez você nem é cristão, não acredita, né? Mas eu sou cristão, e eu defendo que o Deus que eu professo a fé nele, ele é tão poderoso que é capaz de ressuscitar até mortos. E agora eu tenho uma dificuldade no casamento, não acredito que esse Deus pode resolver uma questão no meu casamento. Isso é uma contradição, né? Sem paradoxo. Por quê? Se eu acredito que esse Deus é tão poderoso a ponto de ressuscitar uma pessoa e não creio que ela é capaz de transformar a minha relação conjugal, é muito contraditório. Então, se eu creio que Jesus é poderoso, ele é poderoso para transformar essa relação e mudar. E aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E essa questão, às vezes, ela coloca numa condição assim, puxa vida, isso é irreversível, isso não tem jeito. Mas, com a graça do Deus Todo-Poderoso, uma vez que ele reprova a separação, você que está numa situação de litígio, ou seja, de contenda, de debate, coloca diante de Deus. Deus, uma vez que o Senhor reprova o divórcio, então eu apresento a minha vida conjugal diante do Senhor. Eu quero que o Senhor me mostre o que eu
posso fazer, o que eu devo fazer. Agora é você que vai fazer, você vai pedir orientação a Deus, é para você fazer, porque Deus não vai amar por você, Ele não vai substituir, é você que tem que fazer. Você tem que falar: Deus, me mostra o que eu posso fazer para melhorar, para mudar esse quadro, né, conflituoso que eu estou vivendo na minha relação conjugal. E aí Deus vai orientar e você se dispor a ouvir a Deus, a humilhar, né, ter humildade, porque relacionamento tem que ter humildade. Tem que abrir mão, tem que renunciar para caminhar junto. Outra coisa, você nunca, jamais vai encontrar uma pessoa perfeita que vai satisfazer todas as suas necessidades, que vai te agradar em tudo. Então, você precisa pensar sobre isso. Uma vez que você acredita na salvação e que quem comete o adultério, ele vai para a perdição eterna, você precisa de considerar isto que as Sagradas Escrituras, que eu estou lendo em Mateus capítulo 19, em Malaquias capítulo 2, a partir do verso 14, onde fala que Deus abomina, Ele odeia o divórcio. Pensa sobre isso. Eu quero finalizar orando e pedindo a Deus que você que está me assistindo, se estiver nessa condição, você possa encontrar uma saída para trazer a reconciliação, o perdão e viver uma vida harmoniosa para a glória de Deus e para o seu bem-estar. Bendito Deus e Pai, eu me dirijo a Ti em oração, suplicando ao Senhor por este casal, que o Senhor possa abençoar, levá-los, ó Deus, a entender, a compreender um ao outro e haja perdão, haja reconciliação, que haja o amor restaurado. Ó Deus, que o Senhor possa mostrar, revelar aonde estão as deficiências, para que eles possam corrigir e, sobretudo, viver para a glória e louvor do Teu nome. É a minha oração em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.